sei se em Portugal também é assim, vocês, as minhas amigas portuguesas, podem me falar, mas aqui no Brasil, quando a gente fala zona, parece bagunça. E o que a Flylery está querendo dizer com zonas, na verdade, são as áreas da casa, porque ela quer dizer o seguinte: em um mês, a gente tem de 4 a 5 semanas. No próprio mês de março, eu vou pegar aqui o calendário só para conferir com vocês, mas no próprio mês de março, a gente tem 5 semanas. Dia 1º foi domingo, dia 31 cai numa terça, tá? Então, só para vocês verem que a gente não tem 4 semanas fechadíssimas. A gente tem aqui, ó, de 2 a 8, de 9 a 15, 16 a 22, 23 a 29, que é a semana que a gente está, e a próxima semana vai até dia 31, na terça-feira. Então, o que ela quer dizer são as semanas completas. Quais são as zonas de março que ela colocou? Então, ela colocou que do dia 1 ao dia 7, a zona 1 é entrada, porta da frente e sala de jantar. Zona 2 é do dia 8 ao dia 14, cozinha e despensa. Zona 3, de 15 a 21 de março, o banheiro principal e um quarto extra, que pode ser, por exemplo, home office. Zona 4, do dia 22 a 28, ou seja, essa que a gente está agora, quarto principal, banheiro e closet. Zona 5, que é de 29 a 31, ou seja, só domingo, segunda e terça. Sala de estar e a sala da família, geralmente a sala de estar, tá? Então, assim, sala de cinema, o que for. A grande questão aqui é que esse modelo é montado para uma casa americana, e a gente tem que personalizar, esse que é o grande negócio. Você pode perceber que as zonas principais sempre ficam de 2 a 4, porque é quando a gente tem as semanas completas. Então, a cozinha, por exemplo, é sempre na semana 2, desculpa, o banheiro e o quarto extra, que daí pode ser o quarto do seu filho, e o banheiro principal, por exemplo, e aí a zona 4 é o quarto principal. Enfim, e aí a entrada, a sala de jantar é na zona 1 e sala de estar é na zona 5. Eu sei que aqui no Brasil, cada um tem uma casa diferente, tem gente que mora numa kitnet, tem gente que mora numa casa gigantesca. Então, o que você tem que fazer? Personalizar. Você personalizar as zonas de 1 a 5 na sua casa, tentando seguir essa lógica da Flylery, como ela coloca. Entendendo que 2, 3 e 4 são as zonas que vão ter mais dias, então são as zonas que você tem maior circulação na sua casa, elas têm que estar localizadas ali. Então, eu vou falar para vocês como que eu faço aqui em casa, né? A zona 1, eu coloco, sim, a entrada e a garagem, porque a gente tem uma garagem com espaço para 2 carros, é uma garagem grande, então é um espaço que tem que ser limpo, tem que cuidar, etc., e a entrada, que tem um recuozinho assim, então para mim é ok. Zona 2, eu coloco, sim, a cozinha e coloco a área de serviço, que para mim são ambientes muito próximos uns dos outros. Eles ficam colados. Se você mora num apartamento, provavelmente no seu caso também vai ser assim. Zona 3, que ela coloca o banheiro principal e um quarto extra, eu coloco então o home office e o banheiro, que fica aqui no andar de baixo, um sobrado. Lá em cima, no andar de cima, a gente tem 2 quartos, o corredor e o banheiro. Então, a zona 4 para mim é tudo isso. São os 2 quartos, o corredor e o banheiro. A zona 5 é a sala de estar. Nossa sala tem 2 ambientes e conto com as escadas também. Então, é bastante coisa, tá? Então é assim que a gente personaliza aqui. Para cada casa que eu morei, uma das primeiras coisas que eu fiz quando a gente mudou foi personalizar as zonas da semana. Essas zonas da semana, elas são muito importantes, porque o que vai acontecer? Quando você começa a usar o método Flylery, você tem que fazer uma coisa, que é destralhar a sua casa. Então, suponhamos, aqui a gente está na semana de 22 a 28 de março, que a gente está, segundo a Flylery, na zona 4, que é o quarto principal, banheiro e closet. Então, se você aplica isso na sua casa, ao longo dessa semana, todos os dias, você vai destralhar um pouquinho cada um desses cômodos da zona 4. Esse é o seu foco. Você vai destralhar essas áreas até você sentir que você terminou de destralhar. Depois que você vai começar a acrescentar o que ela chama de missões do dia e a lista detalhada de limpeza. Ou seja, num primeiro momento, ela quer que você destralhe, o que é muito legal, porque no método Vida Organizada, de organização, o primeiro passo é destralhar, porque não é possível organizar a tralha. Então, tá super alinhado, e eu acho que tem muito, já falei no outro vídeo sobre Flylery, que muito do que eu desenvolvi com esse meu método pessoal de organização, o método Flylery, assim como o GTD e outros métodos que eu uso e técnicas também, constituíram muito a minha personalidade como organizadora profissional. E eu tenho certeza que essa coisa de destralhar, que está presente em vários métodos, né, me ajudou a, através desse estudo, entender que o primeiro passo de
da organização de qualquer área da vida seja o destralhar. Então é bem interessante a gente analisar. Se você está começando a implementar o sistema Flylery na sua casa, se você está começando a organizar a sua rotina doméstica agora, você não deve focar em querer fazer nenhuma outra coisa além de destralhar aquele cômodo. Então, se a gente está agora na zona 4, de 22 a 28 de março, o seu foco deve ser exatamente em destralhar esses cômodos da zona 4. Então, no meu caso aqui, na zona 4, é o nosso quarto, o quarto do nosso filho, o corredor e o banheiro, então outras ações, tá certo? Então, a lição aqui desse tópico é você personalizar essas áreas para sua casa. E aí, onde você vai organizar essa informação? Porque aqui eu já dou o serviço completo, gente. É entrada, prato principal e sobremesa o negócio. Onde que você vai organizar? Todo mês, então, você pode colocar um lembrete na sua agenda com uma recorrência mensal todo dia 1º, para você personalizar as áreas da sua casa, as zonas da sua casa ao longo das semanas do mês. E aí, então, você pode ir lá na primeira semana, zona 1, zona 2, e aí eu coloco, por exemplo, essa semana que a gente está, de 22 a 28, como um compromisso do dia inteiro lá na agenda do Google, eu coloco, então, o compromisso começa dia 22 e vai até dia 28, eu coloco lá a zona da semana, quartos, que para mim já está nos próximos passos. Então, todo mês fazer isso, tá? E colocar na agenda. Fazendo isso, gente, você já está implementando o método e já está organizando aí a sua casa.